Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar com o mapa de mapeamento de processos, tá? Do módulo 51 de 2025. Nós vamos trabalhar aqui principalmente com mapa de fluxo, com mapeamento de fluxo de valor, ok? Vamos entender como que nós vamos elaborar esse tipo de mapa aqui, tá bom? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou em outras dessa mesma disciplina ou de qualquer outra disciplina de engenharia, nosso contato está na descrição, tá? Só entrar em contato conosco que nós vamos te auxiliar. Deixa o like, se inscreva no canal também para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo para dessas áreas ou de outras também, tá? De modo geral das áreas de engenharia. Vamos dar início então, vamos fazer a leitura aqui do mapa, que diz o seguinte, olha só. Bem-vindo à atividade de estudos da disciplina de mapeamento de processos. Neste módulo, você será capacitado a explorar os fundamentos e as técnicas essenciais do mapeamento de processos, uma atividade fundamental para entender, analisar e aprimorar a eficiência das operações organizacionais. O mapeamento de processos é uma ferramenta de gestão que permite visualizar de forma clara e estruturada todas as etapas, atividades e fluxos de trabalho envolvidos em processos produtivos ou administrativos. Essa representação visual facilita a identificação de gargalos, desperdícios, ineficiências e revela oportunidades de melhoria ao longo da linha produtiva. Uma das metodologias mais utilizadas no mapeamento de processos é o Lean Manufacturing. Mais do que uma simples metodologia, o Lean é uma filosofia de gestão que visa eliminar desperdícios e otimizar processos, promovendo maior eficiência e agregando valor ao cliente. Aqui, pessoal, aproveitando que ele comentou sobre o Lean Manufacturing, vamos deixar claro aqui quais são os desperdícios, os principais benefícios do Lean Manufacturing, tá? Vamos comentar um pouquinho aqui sobre eles para vocês entenderem. Então, assim, pessoal, primeiro desperdício se refere à superprodução, tá? Superprodução. Que nada mais é, pessoal, que é produzir mais do que o necessário, tá? Deixa eu escrever aqui embaixo para ficar organizado para nós nesse espaço em branco aqui. Vou escrever assim, ó. Desperdícios Lean, tá? Primeiro, superprodução. Beleza? Esse é bem simples, tá, pessoal? É produzir mais do que o necessário, tá? Ter o estoque lá cheio e não necessariamente o estoque, mas produzir além do necessário. Se você tem uma demanda de 10 unidades, você tem que produzir as 10 unidades. Se exceder, é considerado como um excesso, um desperdício de superprodução classificado, tá? O segundo desperdício é a espera, tá? Que é o tempo desnecessário. Espera. Então, se um setor fica parado esperando material de outro setor, a produção atrasa e a empresa está perdendo dinheiro, tá? Dentro do Lean a gente considera isso como um desperdício. O terceiro desperdício é o transporte. Ele pode confundir um pouquinho. Você pode pensar assim, deve ser do maquinário e tudo mais, né? Mas no Lean, se refere ao manuseio dos materiais, tá? Então, por exemplo, se as peças precisam ser levadas de um setor distante para outro, a gente já considera que há um desperdício de tempo e esforço, principalmente se isso é muito recorrente, tá? Então a gente faz um ajuste no layout para reduzir esse desperdício. No Lean, o transporte é mais um, tá? Mais um desperdício. O 4 é o processamento desnecessário.
Então, assim, pessoal, usar um maquinário caro para fazer uma tarefa simples ou adicionar etapas que não agregam valor e só encarecem a produção sem necessidade é também considerado um processo desnecessário. Então, assim, claro, é difícil de visualizar, falando de modo geral, né? Mas. E o quinto, tá, pessoal? O quinto aqui seria referente ao estoque excessivo. Bem parecido, pode confundir um pouco com a superprodução, tá? Mas é literalmente isso, tá, pessoal? Ter muitos materiais estocados vai ocupar muito espaço, que vai levar perdas e aumento de custos sem necessidade, tá? Normalmente isso vai acontecer muito quando a demanda é empurrada, tá? O que é demanda empurrada ou demanda puxada? Demanda empurrada, você vai produzindo para ir gerando estoque, e aí você vai vendendo conforme vai aparecendo a demanda. E a demanda puxada é o contrário. Primeiro a demanda vem, depois se produz, tá? Então, principalmente, tá, pessoal? A gente vai identificar isso aqui na demanda empurrada. Agora o sexto seriam movimentos desnecessários, tá? Então, assim, pessoal, imagina a gente, principalmente relacionado aí ao operador, né, ao trabalhador. Se os trabalhadores precisam em uma determinada função, né, precisam abaixar demais, esticar demais, caminhar demais para pegar ferramentas, enfim, para transportar algum material e tudo mais, estão desperdiçando muita energia e tempo, tá? O ideal é não precisar de muito esforço para estar realizando, otimizar o layout da melhor maneira possível, tá? E o sétimo são os defeitos, tá? Nosso sétimo são os defeitos. Pode ser considerado aqueles que vão para segunda qualidade, tá? E normalmente, pessoal, eles não podem ser vendidos no preço original, gerando uma redução do preço, enviados para segunda qualidade ou até mesmo sendo descartados. Isso acontece demais, principalmente, pessoal, em processos que envolvem muitos serviços manuais, tá? Indústria têxtil, por exemplo, depende muito, né, de um bom operacional, né, de uma boa padronização de processos, e acaba ocorrendo de muitos malhas, né, de modo geral, tecidos sendo enviados para segunda qualidade, tá? Um exemplo específico, isso acontece em qualquer outro tipo de indústria também, mas em particular já trabalhei em uma indústria têxtil, eu sei o quão é relevante esse desperdício, tá? E o tanto que a parte da qualidade, da padronização da produção, da parte de rede de processos, tem que tomar cuidado com esses prejuízos aqui, porque realmente elevam demais os custos, tá? Então, pessoal, esses são os desperdícios Lean, tá? Seguindo aqui, ó, além do Lean Manufacturing, exploraremos o mapeamento de fluxo de valor MFV, também conhecido como Value Stream Mapping, VSM. Essa ferramenta permite ao gestor identificar gargalos, tempos de espera e outras fontes de desperdício nos processos organizacionais, oferecendo subsídios para melhorias significativas. Ao longo da disciplina, você estudará os conceitos-chave do mapeamento de processos, incluindo identificação e definição dos processos a serem mapeados, análise de atividades e fluxos, captura de informações relevantes, representação gráfica dos processos. Também, seguindo aqui, serão abordadas também as melhores práticas e técnicas, como o uso de fluxogramas e a modelagem de processos por meio das notações BPM e BPMN, tá? Que são basicamente, pessoal, as figuras que nós vamos utilizar aí para estar fazendo o mapa.
Por fim, na atividade de mapa, você será desafiado a avaliar seu domínio sobre o mapeamento de processos, visando identificar se você está preparado para identificar oportunidades de melhoria, otimizar a eficiência operacional e alinhar as atividades da organização aos objetivos estratégicos. Essas habilidades são valorizadas em diversas áreas, como gestão de operações, melhoria contínua, consultoria e gestão de projetos. Após a leitura do texto apresentado sobre o mapeamento de processos, podemos perceber a gama de oportunidades para os profissionais da qualidade e da produção. Porém, sem o sucesso do setor produtivo só será obtido se o mesmo possuir um elevado nível de qualidade com o menor custo possível, considerando que essas são as características mais importantes para o consumidor. Portanto, a partir do contexto apresentado, você é o profissional responsável pela indústria metalúrgica RH, onde a empresa produz produtos e acessórios metálicos como mesas, cadeiras e armários. Tá, pessoal? Então a gente vai trabalhar aqui com a indústria metalúrgica. E os principais produtos são mesas, cadeiras e armários, tá? Diante disso, você decidiu acompanhar o processo produtivo realizado pela produção, pois identificou possíveis problemas entre os setores. Assim, para que essa atividade seja cumprida com sucesso, serão necessárias algumas etapas que utilizarão o conhecimento adquirido no decorrer da disciplina. Vamos lá então, pessoal. Na etapa 1, ele pede o seguinte, a indústria metalúrgica atualmente possui um tempo alto de produção e, devido a isso, foi solicitado a elaboração de um mapeamento de fluxo de valor. Porém, para isso, solicitaram a você como responsável pela empresa que elaborasse uma pequena explicação sobre o mapeamento de fluxo de valor a ser apresentado na reunião gerencial. Portanto, descreva o que é mapeamento de fluxo de valor, qual sua importância, quais as vantagens e desvantagens de se utilizar esta ferramenta. Pessoal, vamos lá então, vamos entender um pouquinho aqui desses pontos que ele trouxe ali no texto, tá? Que assim, primeiro, pessoal, a gente precisa entender por que surgiu, né, esse mapeamento de fluxo de valor. Essas ferramentas, de um modo geral, né? O mapeamento de processos é como se fosse o mapa de uma cidade, tá? Então ele vai mostrar todas as etapas e como que as coisas fluem ponto a ponto, tá? Mostrando ali processo a processo, no caso. Então imagine que você precisa viajar de um bairro até o outro e você quer encontrar o caminho mais rápido e eficiente. O que você vai pegar? O mapa, né? Se houver engarrafamentos ou ruas esburacadas, você vai querer encontrar a melhor alternativa, né? Hoje os aplicativos GPS já oferecem. No mundo das empresas, isso é a mesma coisa, tá, pessoal? Isso significa encontrar onde estão os processos mais lentos, quais processos estão desperdiçando mais materiais ou até mesmo tempo, né? E de que forma nós podemos melhorá-los, tá? Então essa é a grande importância atrás do mapeamento de processo. E por que surgiram, né, esses conceitos? Imagina assim, pessoal, imagina que você é dono de um restaurante, tá? E esse restaurante está demorando muito para servir os clientes, tá? E além disso, alguns pratos chegam frios, outros errados, tá? E os funcionários parecem estar correndo sem organização. Então, o dono, ele precisa que algo seja feito para melhorar o desempenho e mudar, né? Então, primeira coisa que ele tem que fazer é analisar o passo a passo da cozinha, tá? Como os ingredientes chegam, como são preparados e como que os pratos saem, os processos. Aí sim ele consegue criar uma ordem, ordenar, organizar, tá?
E é isso que a gente vai fazer no mapa de fluxo de valor, tá, pessoal? Mapear desde o pedido do cliente, pedido para o fornecedor, depois pelas 5 etapas do processo que a gente vai estudar ali, tá? E é isso que a gente vai entender. Então a gente vai conseguir reduzir, né, pessoal, os processos lentos, os desperdícios de recursos e tudo mais através dessa ferramenta. O Lean Manufacturing, né, que é o conceito ali que eu trouxe de desperdício, é onde a gente vai conseguir listar, tá, pessoal? Nesse processo está ocorrendo desperdício de de superprodução, de espera, tempo de espera, né? Então é basicamente isso. O mapeamento de fluxo de valor ele entra em conjunto com o Lean Manufacturing, tá bom? Mas o mapeamento ele é o GPS da empresa, tá? A gente pode dizer que ó, a gente vai encontrar o melhor caminho através do mapa de fluxo de valor, beleza? O BPM, BPMN, como eu já disse, são as figuras que nós vamos utilizar, tá, pessoal? A gente vai entender também cada figura do mapa de fluxo de valor. E na metalúrgica em específico, né, a gente vai entender quais são as principais etapas aqui na 2, tá? Então, ó, na 2 ele pede o seguinte: agora você é desafiado a elaborar o mapa de fluxo de valor atual da empresa. Para isso, os dados são apresentados a seguir. A indústria metalúrgica RH produz produtos e acessórios para móveis metálicos, como mesas, cadeiras e armários. A fábrica é composta por 5 processos produtivos denominados fundição, usinagem, que é o acabamento, polimento, tá? Pintura, que é a produção e acabamento estético, e montagem final, inclusão de parafusos e outros itens. O sistema de planejamento e controle da produção integra e gerencia todas as etapas do processo para melhor entendimento. Segue o funcionamento da indústria. Tá? Para melhor entendimento, segue o funcionamento da indústria. Então vamos lá, pessoal, vamos entender aqui ponto a ponto. Fornecedores realizam entregas via transporte rodoviário. Beleza. O tempo entre o pedido e a coleta da matéria-prima é de 1 dia. Ok. Então, pessoal, nós vamos ter uma linha temporal lá que nós vamos desenhar abaixo. Abaixo no nosso mapa de fluxo de valor. Esses tempos aqui eu vou até grifá-los para a gente saber aí que a gente vai precisar para calcular o lead time também, tá? Após a coleta, a matéria-prima segue diretamente para o setor de fundição. Beleza. E aí nós temos aqui etapas produtivas. Acredito que aqui ele já esteja falando de fundição, tá? Daqui até aqui, ó. Beleza? Aqui se refere à fundição. Então nós teremos 3 operadores. O tempo operacional, que é o tempo de ciclo, 20 horas para que o produto fique fundido, tá? Tempo de configuração, setup, né? Troca de ferramenta, 1 hora. Tempo de valor não agregado necessário para preparar a configuração de uma linha de produto para outra. Beleza. Eficiência energética geral, tá? Que seria a nossa disponibilidade, 85%. Representa o produto dos indicadores de disponibilidade, performance e qualidade. Beleza. E o tempo não agregado, 12 horas, tá? Que seria o resfriamento, o transporte interno e inspeção, tempo necessário para manter a qualidade após o processo de fundição. Somente após esse tempo, ele está pronto para ser usinado, para ser enviado para esta etapa aqui, ó. Tá? Então, na usinagem, nós temos 4 operadores. Opa, voltou.
Nós temos que o tempo operacional, o tempo de ciclo é 3 horas, tá? Tempo de configuração é o tempo de troca de setup, né? O tempo de setup 20 minutos. Disponibilidade novamente 70%. Aqui é eficiência energética. Tempo não agregado 1 hora, que é o tempo de transporte de um setor a outro. E após esse tempo ele segue para o polimento. Polimento nós temos aqui que seriam 2 operadores. Beleza, tempo operacional OCT 1 hora, tempo de configuração setup 30 minutos, eficiência energética 60% e tempo não agregado de 1 hora, que é o transporte interno, até chegar na pintura. Na pintura nós temos um operador, só para separar as informações aqui, tá pessoal? Um operador, tempo operacional de 2 horas, tempo de configuração de setup 10 minutos, eficiência energética 80%, tempo não agregado 8 horas. Tá? Esse tempo após a pintura, o produto tem que secar por um período de 8 horas para manter a qualidade, sendo este um tempo de valor não agregado, porém necessário. Beleza? Montagem 3 operadores, tempo operacional OCT 6 horas, tempo de configuração de setup 15 minutos, disponibilidade 70%. E agora nós temos a etapa de... Deixa eu só grifar aqui, que eu tinha comentado com vocês, o nosso tempo de ciclo, tá pessoal? Ó, ele demora 24 horas para chegar. Tá? Tempo operacional. Vou grifar os tempos operacionais de cada processo. Cadê o da... Aqui a usinagem. Aqui, ó. Esse aqui. Que é o da etapa de fundição. Aí nós temos também o tempo operacional de 2 horas. Opa, eu grifei errado aqui. Aí, certinho. Tempo operacional da de montagem. Montagem daqui até aqui. Beleza. Show. E o tempo de transporte, tá, pessoal? De 3 dias. 72 horas aí para ser levado até os clientes finais, tá? O cliente envia um feedback ao sistema gerencial da empresa por meio de questões da pesquisa de satisfação e envia informações eletronicamente representado por uma seta em forma de raio no mapa. Estas informações são analisadas junto com estudos de mercado e assim gera atualização de planejamento anual da produção. Planejamento e controle da produção. O setor de PCP elabora um planejamento anual de produção com base em informações de mercado. Tá? As ordens de produção são emitidas semanalmente e diariamente para os setores produtivos. O sistema informatizado. Acho que cortou ali, mas tudo bem. O setor de PCP, responsável pelo gerenciamento de toda a produção, possui um sistema informatizado que emite ordens de produção diárias e semanais. Eu vou grifar esses pontos aqui. Aqui. Esse ponto aqui que vai ser interessante para nós. Que é a nossa previsão anual, tá? A gente faz uma previsão anual, só que nós geramos ordens de produção semanalmente e diariamente, tá? Para todos os setores produtivos. Vou até grifar aqui, ó. A gente vai ter que fazer setas ali indicando, tá? Ok. Seguindo ali, ó. Setas em formato de raio no mapa também. Somando-se os tempos de valor agregado e não agregado, podemos obter o tempo que o produto leva para ser produzido, o famoso lead time, tempo de processamento de um pedido, desde o momento que é colocado na empresa até o momento em que o produto é entregue. Então, com base nas informações, responda: realize o mapeamento de fluxo de informações e apresente de forma visual. Sugere-se o uso de ferramentas e softwares gratuitos como
Lucidchart ou aplicativos específicos. Beleza. Qual foi o tempo total, lead time e o tempo de processamento? Na fundição, observa-se o gasto de muito para produzir, seria o tempo de ciclo, né? É possível reduzir esse tempo? Podemos envolver menos operadores ou gastar menos tempo de setup? Certo. Aí na dele pede, a linha de polimento atualmente possui uma disponibilidade muito baixa. Descreva quais os possíveis motivos. Como podemos melhorar esse indicador? Nota-se que a indústria possui diversos tempos de transportes internos. Nesse sentido, é possível reduzir os tempos de transportes internos? E a F é os processos que não agregam valor, mas são necessários devido à qualidade do produto. Porém, nota-se uma grande quantidade. Nesse sentido, esses processos podem ser melhorados sem que se comprometa a qualidade? Como? Pessoal, essas 4 questões aqui, ó, deixa eu tirar essa bagunça aqui. Essas 4 questões aqui são mais pessoais, tá? Que a gente vai precisar debater e analisar, tá bom? Para chegar em um consenso aí de análise. Mas vai variar muito, tá? Depende muito do teu ponto de vista sobre algumas situações. Até se você já trabalhou na área também, tá? Mas primeiro a gente vai fazer o mapeamento do fluxo de informações, que é a parte mais chatinha, assim, mais demorada, tá? Por conta da simbologia e tudo mais, para ficar bem organizado, né? Então a gente vai lá no diagrams.net, vou mostrar onde que vocês vão pegar a simbologia, tá?